Todos nós, quando estamos nos preparando para mudar de país, criamos em nossas mentes uma série de sonhos e expectativas sobre como serão as nossas vidas quando chegarmos lá, sobre as novas amizades e relacionamentos e sobre o sucesso dos empreendimentos profissionais que estamos lançando. Em alguns casos, esse processo de adaptação pode ser bastante simples, dependendo do país para onde estamos indo, do planejamento financeiro que fizemos e do suporte emocional que estamos recebendo. Outros casos, porém, pode ser um processo bastante tumultuado e o indivíduo pode se pegar em meio a uma série de sentimentos como a raiva, a angústia, o medo, a tristeza e a dor. Eu moro na China há 4 anos e já superei diversas crises. Hoje me considero adaptada, consigo me comunicar no idioma local, me locomover com certa facilidade e entendo bem as regras de convívio social. Para algumas pessoas, porém, esse processo de mudança é bem doloroso e longo, o que os especialistas chamam de choque cultural. E é por isso que no programa de hoje eu vou conversar com a Estela e com o Gregor, um casal de brasileiros que mora e que tem negócios aqui na China, na área de medicina e terapia integrativa, para ajudar as pessoas em dificuldade a superarem o choque cultural, reorganizarem as suas vidas e se reequilibrarem energeticamente. Bem-vindos, Estela, Gregor, ao programa. Muito Conta obrigada. então pra gente um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Bom, então, eu trabalho na China como terapeuta integrativa, trabalho com terapias energéticas, né? Eu trabalho com espiritualidade já faz mais de 10 anos, e aqui na China eu tô morando já há quase 10 anos. Dentre as técnicas que eu ofereço tem tarô, radiestesia, theta healing, meditação. E tanto eu como o Gregor, a gente parte do princípio de que o nosso corpo, ele é alinhado. Tanto o corpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, como quer que se chame, são alinhados. Em algum momento, quando a gente tem, por exemplo, um choque cultural, ou, por exemplo, mudanças de trabalho ou de ambiente, se a gente tem um problema no corpo físico, ou no emocional, ou no mental, a gente olha para isso, para identificar onde que está o desequilíbrio e, a partir daí, ajudar os nossos clientes a entender o que é que está acontecendo. Eu posso dizer, que o meu trabalho com coaching se desenvolveu de uma história pessoal. Eu cheguei na China fazendo um MBA na Peking University, trabalhei numa empresa chinesa. E em 2008 eu visitava fornecedores, foi a minha primeira entrada na China, meu primeiro carimbo no passaporte. Visitando fornecedores. E aí quando eu me mudei, toda aquela expectativa de terminar o MBA, ser promovido, ter um cargo de maior responsabilidade dentro da organização chinesa que eu estava trabalhando naquela época, e toda aquela pressão, com todas as diferenças, os choques culturais, eu acabei tendo um problema de saúde grave, que foi uma hérnia de disco na lombar, e eu realmente fui parado, mas eu acredito muito na sabedoria da vida, que esse parado me fez ir a fundo, entendendo qual era a causa que estava por trás, que somatizou no meu corpo físico e acabou gerando esse momento de reflexão. E eu retornei à China depois de conhecer, fazendo tratamentos com as terapias integrativas, que me trouxe respostas que a medicina convencional não estava me respondendo, não estava me esclarecendo. Então, quando eu retornei para a China, eu já retornei com uma outra perspectiva, entendendo que era necessário haver esse equilíbrio, o equilíbrio do yin e do yang, do yang ativo, do yang que vai lá, acontece, toma atitudes, toma as ações, mas também do lado yin, do lado acolhedor, do lado que consegue aceitar os momentos que você precisa se recuperar, precisa se renovar para você voltar ali para o yang com esse equilíbrio. Entendi. Isso então você trouxe a sua experiência pessoal como forma de trabalho para ensinar os outros brasileiros ou estrangeiros que estão aqui na China a superarem também essas dificuldades, usando esses métodos. E essa filosofia Yin Yang, isso é o confucionismo, certo? Não, esse é o taoísmo. Perfeito, taoísmo. Mas a gente vê que acaba se manifestando em diversas formas do chinês olhar nas relações, mesmo no confucionismo, a harmonia
também está estabelecida nos relacionamentos, né? E como que essas duas filosofias convivem e são complementares ou são divergentes? O confucionismo ele é mais conhecido pelas relações sociais. Então, o chefe subordinado, o marido, a esposa, o filho e o pai, a mãe e a filha. Relações bastante, vamos dizer, organizadas hierarquicamente. Então, a gente pode dizer no nível relacional, né? Que poderia se dizer no nível horizontal. Mas também no confucionismo, muitos não conhecem que existe uma relação no nível vertical, né? Que é representado pelo ideograma Wang, né? Que é o ideograma do rei. Né? O rei que seria o imperador, né? Que seria a conexão do céu e da terra, e ele é o homem que faz essa conexão, né? Olha a responsabilidade, né? Para a gente trazer esse conceito aqui. Isso também está ligado com o taoísmo, né? Esse equilíbrio do céu e terra, né? Terra é o aspecto yin, né? Céu é o aspecto yang. Um é o aspecto criativo e o outro é o aspecto que recebe, que acolhe, que alimenta. Então, isso a gente acaba vendo dessa filosofia que parece falar muito do metafísico, a gente acaba vivenciando muito no dia a dia, de formas inconscientes e conscientes, muitas vezes também. E é como se, assim, o chinês ele se considera, né, na maior parte, a população budista. Então, se você pergunta para ele assim, qual é a religião da China, né? A maioria dos chineses vai dizer, é budista. Mas a gente sabe que existem alguns templos taoístas, né? Que são os seguidores somente do Tao. Mas mais do que isso, e mais do que religião, eu acho que falar sobre o budismo na China é algo totalmente vinculado à cultura. Não somente a religião propriamente em si, mas é cultural. Então tem muitos hábitos, muitas crenças e muitos festivais, feriados, celebrações que vêm, né, do budismo, mas que são associados à sua cultura do dia a dia. Assim como hoje o Tao, né, e o confucionismo, que são parte da cultura milenar. No trabalho de vocês trazem um pouco dessas filosofias para os clientes. Explica um pouco, comentou algumas terapias que você faz de healing, de reiki. Sim. Como é o trabalho que você oferece para o público que te procura? Bom, por exemplo, né, eu tenho muitos estrangeiros que me procuram, principalmente com relação à questão de adaptação ao trabalho ou adaptação ao país China, né? E a gente, como estrangeiro, está fora de casa, eu acho que uma coisa comum é sentir falta da família, sentir falta dos amigos, sentir falta daquilo tudo que a gente conhecia, né? E quando vem pra cá, a pessoa vem e ela começa a se sentir assim, perdida. E muita gente chega a mim se questionando do tipo, nossa, mas eu tenho um ótimo trabalho, eu aceitei uma ótima proposta, eu moro numa casa belíssima, mas me falta algo. O que é isso? E aí quando a gente começa a conversar, a gente começa a entender que as saudades de casa, né, influencia muito como a pessoa passa a olhar o trabalho, né, a vida amorosa. Tem gente que vem e acaba se divorciando aqui na China. Então a gente também começa a trabalhar isso que acaba influenciando toda essa nova, né, perspectiva de vida. E a gente vê que esse vazio material, muitas vezes, né, pode ser dentro do budismo, nas filosofias budistas, né, que hoje o movimento mindfulness, da meditação, tem muitas influências, né, do budismo, né, que veio da Índia, que foi para a China, né, depois foi para o Japão, o Zen budismo. Isso acaba trazendo uma oportunidade de encontrar além apenas dos bens materiais, dos resultados financeiros, econômicos, né? Que o Chinese Dream, né? O sonho chinês está muitas vezes associado a isso, mas existe uma oportunidade, estando na China, de encontrar outras respostas. Sim. É claro que a gente vê um movimento, né? Mesmo a gente está aqui em Xangai, tem lá o Jian Temple, e o Jian Temple é conhecido, ele é um templo budista, mas é conhecido por ser um templo em que está muito ligado a essa questão da fortuna, da prosperidade. É tudo né? dourado. Isso é muito importante na filosofia, né? Agora no Ano Novo Chinês todo mundo fala no Fu, na riqueza, na abundância. Exatamente, isso assim é muito bem-vindo. Ao mesmo tempo, né, vindo de uma filosofia budista, lembrar que o Buda histórico, né, ele na verdade abriu mão de vários aspectos materiais em busca desse algo mais, né? Em busca desse mergulho no interior para se preencher, da iluminação, né? Então a gente acredita que isso também pode ser visto com equilíbrio, né? Sim. Então a pessoa não precisa se abdicar de tudo, mas também ela não precisa achar que
tudo só está no externo. material. Então, esse equilíbrio entre o interno, né, de estar alinhado consigo mesmo, com o externo, que é ter prosperidade, que é buscar abundância em todos os aspectos da sua vida também. E essas filosofias e essas práticas, elas têm alguma relação também com a medicina tradicional chinesa ou são campos separados? Tem conexão. Bastante relação. Até acho assim que a medicina chinesa, né, como ela é uma medicina muito milenar, ela traz muitos conhecimentos em que ao longo da medicina ocidental, por exemplo, alopática, ela até foi se perdendo. A medicina chinesa tem uma conexão muito forte, né? Do corpo com o coração, com a mente, com a natureza. Então, quando a gente trabalha as nossas terapias, a gente está o tempo todo olhando para a gente como esse ser integral, né? E a natureza que a gente faz parte. Então, eu acho assim que tem tudo a ver com isso que a gente faz, né? A medicina chinesa, essa perspectiva, né? Mas também não deixando de lado a medicina alopática. Claro, muitas vezes as pessoas chegam até nós dizendo, olha, eu estou tomando tais remédios, mas eu quero tratar isso, por exemplo, com a medicina chinesa. Né? O que você me recomenda? Você também oferece orientação. Isso. E esse aspecto... Sempre com equilíbrio, né? Sempre com equilíbrio. Toda pode-se dizer, uma ciência milenar, né? Que é a medicina tradicional chinesa. E a gente acaba olhando como ocidentais, né? Muitas vezes é algo que acaba desafiando para quem chega. Às vezes é uma arrogância, um sentimento de superioridade quando a gente acaba olhando para o diferente, né? Isso é natural, uma reação humana, né? A gente vê uma cultura diferente, a gente, para se defender, ou vai se achar inferior ou complexo de superioridade. E, às vezes, a ciência acaba olhando para essas medicinas dizendo que ela é uma pseudociência, que ela não tem fundamento, isso que ela a ciência não tem evidência. ocidental. A ciência ocidental. Ela, por si só, é uma ciência completa, né? E quando a gente olha para as medicinas holísticas, né? O holos, que vem do grego, que quer dizer o todo, essa ligação por inteiro, de encontrar as conexões, né? Quando o chinês fala dos elementos, né? Da água, da madeira, do metal, eles são elementos que estão aqui dentro de nós, que nos compõem, mas também estão fora de nós. Essa relação que o tempo todo se estabelece do dentro e fora, né? Quando a gente está numa perspectiva mecanicista, cartesiana, de olhar tudo nas caixinhas, a gente acaba não olhando essas conexões. Então, tudo está conectado. Quando a gente fala das técnicas chinesas de olhar as tendências energéticas pela leitura da face, pela leitura da mão, pelo Feng Shui, que muitos descrevem como a acupuntura do ambiente, né, ao seu redor, tudo está muito conectado com o trabalho que a gente faz energético também. E a gente no Brasil conhece muito pouco, né? A gente tem até algumas clínicas e tal que oferecem esse serviço, mas a gente não tem um conhecimento profundo da influência disso nas nossas vidas e principalmente no mundo dos negócios. Se um empresário que está querendo vir para a China para abrir a sua própria empresa ou negociar com o chinês, porque ele deve investir em conhecimento sobre essas filosofias, o quanto de energia ele precisa pôr para entender esse mindset e ter mais sucesso e prosperar aqui no seu business. Importantíssimo. Realmente de se enraizar, né? E pensar na China no longo prazo. Então, muitos empresários que já têm experiência em outros países, né, com uma relação cultural mais próxima, às vezes chega com uma mentalidade, eu vou reproduzir, né, todo o meu know-how, eu já fiz negócios com a América Latina, com os Estados Unidos, com outros países da Europa, então eu já tenho uma internacionalização. Mas existem particularidades dentro da China em que é necessário colocar-se, se enraizar. Não é só adaptar o produto para o gosto do consumidor local, né? Não é só adaptar o nome da marca, é adaptar a forma de pensar, a forma de vender a sua história, a forma de negociar, como estar presente aqui, certo? Sim. Eu diria até que assim, fazer o negócio, né, na China, saber essa cultura que está por trás, né, de fazer os negócios na China, é estar mais próximo, no sentido de estar mais próximo do chinês, né, em todos os aspectos. Não é só o produto, não é só o preço, não é só o nome da marca. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer negociação com o chinês, eu acho que algumas coisinhas legais da gente colocar aqui e compartilhar
né? Que eu acho que são 3 coisas, né, Gregor? O guanche, que a gente fala, o ranchi, Ranting, que é a troca de a troca de favores, favores, e o famoso mienza, o famoso mienza. dar face. Então, Isso que são coisas tradicionais, mas que ainda Tradicionais, hoje que se são muito bem refletem vistas. Fazem parte da conscientes cultura. ou às vezes inconscientes, né? Então Fazem explica parte da cada cultura. uma delas. O guanxi, que O é... guanxi significa relacionamento, né? Então é um bom relacionamento. E isso qualquer um pode construir o relacionamento. E esse guanxi vai assim das mínimas relações, por exemplo, eu com o porteiro do meu prédio, né? Até eu como empresária perante um outro empresário, perante o governo. Tudo para eles assim por forma desses relacionamentos. Então, se eu trato bem o meu porteiro, se é do agrado, um dia eu vou precisar de um favor e eu vou poder contar com ele. Eu posso deixar a chave da minha casa com ele, que eu tô segura. Então, é essa troca de Confiança, de confiança, exato. É que a gente às vezes tem uma expectativa de, eu vou ter uma relação profissional com aquela pessoa. E, na verdade, o chinês espera que exista uma conexão no nível pessoal. Então Além ele vai do que está saber no papel. da leva sua um certo família, tempo, ele não vai saber- chegar lá, que nem o americano, vamos assinar o Exato. documento Você vai agora. atrás do seu advogado, pro chinês fala, nossa, mas você vai trazer quem vai resolver os pepinos. E a gente está falando aqui de estabelecer uma relação, né? Então o papel ele acaba sendo lá na frente um reflexo dessa conexão mais profunda no nível pessoal. Então estar aberto e ter a paciência oriental Tem outro de se tempo, né, estabelecer as coisas. Né? essas conexões por inteiro, né? Então quebra-se aquela divisão das caixinhas do pessoal e do profissional. Você é um ser por inteiro, onde você é pessoalmente, você é profissionalmente também. Então é legal quando, né, um estrangeiro vem para a China, ele saber que existe esse guanche, ou seja, além do que está no contrato, além do que está estabelecido, além do que é esperado, né, somente pelas relações profissionais, existe algo por trás, né, dentro da cultura que é esse guanche. Que é importante você pessoal. trocar o WeChat, mandar uma importante. mensagem de vez em quando, feliz ano novo, Sair como pra é que você tá? almoçar, pra jantar, é importante. E o segundo? O guanche está muito ligado ao renting, né? Que é essa Que é o questão da troca de segundo. favores, né? De você dar um rombal, receber um Rombal, que é rombal, um envelope vermelho com dinheiro dentro. dar uma oportunidade para alguém do seu guanche e futuramente receber. Então, é muito esperado quando você faz algo que o outro espere que vai ser recíproco. E aí você vai aumentando, diminuindo, vai sentindo Vai balanceando, o não vai nível ficar... do favor Não que é você sempre está de um lado oferecendo só. e recebendo. O equilíbrio do dar e o receber. Via de mão Né? dupla. Você vai Sim. mantendo dessa forma esse guanche. E o mienzi, né? Que é a Terceiro, face. que significa face, que é bastante cultural no sentido de fazer as coisas para não perder a face, ou seja, para não Passar vergonha. passar vergonha, para não ser pego de calça curta. Principalmente em público, né? Então, quando a gente pensa um líder ocidental numa equipe chinesa, então muitas vezes eles se perguntam, nossa, mas por que eu não recebo um feedback do meu time? Por que e muitas vezes não ser exposto, né, em público? Então, aquela questão de, ainda mais dentro da cultura chinesa, de uma crítica você fazer pessoalmente. No elogio você poder dar face para alguém diante, né, num grupo, num público. Então, existem formas de você, vamos dizer assim... Isso causa, às vezes é importante você tomar as precauções, né, para não causar constrangimento para outra pessoa, mas também isso às vezes também gera algumas situações delicadas. Eu já passei, por exemplo, com casos que o chinês não queria reconhecer o erro para não perder a face. Sim. Então, um contrato, um problema, uma coisinha simples que poderia ser resolvida pra gente com simplicidade, né? Sim. Eles às vezes não vão querer assumir, né? Isso pode virar um problema um pouco maior. Então, é importante se precaver também e entender a maneira de pensar do outro lado, né? Saber que às vezes eles fazem isso justamente para não perder a face, porque é algo cultural, e não porque ele está fazendo isso porque ele quer te prejudicar. Então a gente saber como administrar esse tipo de conflito, esse tipo de problema. Sem ser você arruma. Sem aqui. ser na frente do time dele, na frente da equipe dele, expondo a face. Que para ele é do muito seu parceiro importante. chinês. Exato. E até virtualmente, né? Às vezes num grupo
né? Aqui a gente usa o WeChat o tempo todo, então também ter isso não só nos encontros pessoais, mas também virtualmente. Né? Não expor alguém, perder a face quando Isso tem é outras muito pessoas importante. olhando, isso é muito importante. Sim. E aí, já falamos os 3, né? Falamos. Isso. Então... E eu diria também do individual e coletivo, né? Nós naturalmente temos um aspecto de pensar mais em si mesmo, né? A questão de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. E aqui existe uma consciência mais de grupo, uma consciência mais coletiva, que existem aspectos positivos e negativos em todas as duas abordagens. Era isso que eu ia perguntar agora, que era em relação ao Covid, porque muitas pessoas me perguntam, inclusive no Brasil, nossa, mas como que os chineses fizeram? Ou como os chineses são assim tão comportadinhos, né? No Brasil a gente tem dificuldades em fazer o isolamento, as pessoas querem ir para as ruas, para os bares, né? E como que a China fez isso? A China foi tão bem sucedida e controlou em poucos meses a epidemia. Isso está relacionado com essa filosofia, essa maneira de pensar que vocês estavam falando agora, da cultura, do coletivo, do confucionismo, das hierarquias, da face. Tudo isso é uma questão social ou é mais de eficiência de políticas públicas do governo chinês? Eu acredito que seja assim... esses dois pontos que você colocou, Thaís, porque sim, o chinês ele pensa coletivo, né? Eu acho que eu tenho descendência japonesa e eu sei que a coletividade no Japão também é bastante também importante. É semelhante nesse... bem semelhante nesse aspecto. E em outros países daqui da Ásia também, né? O coletivo ele é bastante importante. Diferente de uma cultura ocidental, americana ou até mesmo brasileira, em que o individualismo ele é mais forte. Então, essa questão da coletividade, né, quando é colocado que algo deve ser feito assim porque é para o bem coletivo, né, a maioria das pessoas seguem isso sem questionar muito esse coletivo. E que também tem tudo a ver com o outro lado, que são as medidas do governo, e que eu diria que também são até resquícios de um governo mais autoritário do passado. Né? A China, diferente de outros países, traz essa história de um governo mais autoritário no passado, que é o que o governo diz, todos seguem, poucos questionam. Então, quando eles impuseram algumas práticas sobre máscaras, sobre hospitais, sobre listas de hospitais que seguiram, sobre fechar transportes públicos, as pessoas não foram às ruas questionado, tipo, não, mas eu tenho que viajar porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho família, porque eu tenho negócio, porque a lei, porque não sei o que. Não, as pessoas simplesmente acataram. Primeiro, porque o governo é bem escutado aqui, e segundo, porque o coletivo também é bem entendido. Já é esperado, né? Se fazer isso coletivamente. A gente vê no Brasil, existe essa discussão, né, do pacto social, né? Lá atrás a gente teve a questão da máscara, né? E agora a gente está tendo a questão da vacina. E para o chinês, não tem partido A é sim, partido B é não, porque só tem um partido. Então, não se tem muito o que questionar. É isso ou é isso, né? Não tem muito... Para a prática sanitária coletiva, isso foi muito positivo, né? Então, não quero dizer que existem diferentes configurações. E o convite é olhar para isso, não com um olhar de melhor ou pior, simplesmente se você gostaria de estar na China, estar aberto, né? Vir aberto e tirar um pouco os julgamentos, né? E aí, para a gente que é brasileiro, e para outros estrangeiros também, quando entram nesse mundo aqui, nessa realidade, é bastante diferente do Brasil, né? A gente acabou de dar um exemplo. No Brasil, as pessoas foram questionar, contestar, pensar no individual. Então, como que é a relação de vocês com a comunidade brasileira aqui na China? Tem muitos problemas de choque cultural, de dificuldades de adaptação? Alguma história que vocês podem compartilhar? Eu recebo bastante casos assim, em que as pessoas elas ficam um pouco frustradas, né? No sentido de não entender e muitas vezes não aceitar a cultura chinesa, porque no dia a dia a gente vê muita coisa, né, diferente que um brasileiro não faz na rua, mas aqui é parte da cultura, ele não faz isso por maldade, é simplesmente porque é parte da cultura dele. E isso no começo gera muito constrangimento para o próprio brasileiro, do tipo, nossa, mas como assim, né? Eles brasileiros muitas vezes têm a percepção de que chinês não respeita a fila, de que chinês gospe muito no chão, então não é higiênico.
de que chinês Barulhento. é barulhento, fala muito alto, né? Que não respeita limites, porque a gente está sentado na mesa, daqui a pouco um chinês senta com a gente, né? Mas na verdade, tudo isso que ele faz não é por maldade. Exatamente. Mas é sua ou é de todos? Exatamente. Tem um espacinho, chegou, o espacinho tá ali. O espacinho não é teu, né? E ele não faz isso por maldade, né? O chinês, ele não faz isso por maldade. Ele tá simplesmente seguindo, né, a cultura dele. Então, pra gente que é brasileiro, algumas coisas constrangem. E leva um tempo da gente entender que, não, peraí, se eu tô aqui, né, na China, eu tô com essa oportunidade de olhar diferente. E aí, quando essas pessoas nos buscam, né, pelas nossas terapias, pelas nossas sessões, a gente trabalha isso com elas, né? E aí elas passam a olhar dentro delas o que é que incomoda tanto. É mais essa questão cultural mesmo. Porque tem a barreira também da língua, da distância. Sim. Eu sinto, no meu caso, eu senti no início, quando eu não falava o mandarim, que eu ficava cansada. Às vezes, no final do dia, eu chegava e falava, gente, mas eu não fiz nada, eu fui ao trabalho, o trabalho foi tranquilo, não foi nada pesado, por que eu tô tão exausta? Eu percebia que, às vezes, pequenas coisinhas, tentando me comunicar com o taxista, com o porteiro, então coisas que a gente faz quando a gente está na nossa cidade, no nosso país, a gente faz tranquilamente. Aqui a gente precisa gastar mais energia, né? Muito mais energia. Às vezes é a questão do falar alto, quando você percebe que você está falando no mesmo tom, e aí fazendo um esforço grande para se comunicar. Então, acho que a língua ajuda. Sim. Eu acho recomendável. Hoje em dia tem bastante aplicativo, você pode traduzir nos apps e tal, mas eu recomendaria, esse é o meu conselho, para as pessoas que queiram mesmo vir para ficar com projetos de negócio, para estudar o mínimo de comunicação, para não sofrer tanto. Né? E o idioma chinês, ele reflete muito como o chinês pensa, né? O idioma chinês, ele é sucinto, né? Ele não é assim, eu gostaria, por favor, disso, com gentileza, será que daria? Não, ele é assim, eu quero isso, pronto. Eu não quero bem isso, direto pronto. a língua, né? Tanto assim, na cultura na mesa, para o almoço e tal, não tem boa refeição, o toast é gambê, não tem saúde. Né? Não tem uma coisa, não é? Existe uma palavra para ser educada que você usa com todas as frases. Então, o excuse me, do Ibuchi, são essas palavrinhas, excuse me, com licença. Mas é um povo bem direto, mas quando você entende, é um coração bom, né? Sim. Sim. O chinês, ele fala muito com atitudes. Ele fala muito com atitudes. E são nesses pequenos detalhes, né, que a gente colocou há pouco, das 3 coisas, né? Respeitando o Guanxi, Mianzi e o Yanqing. São nesses pequenos detalhes em que a gente consegue insinuar, né? Acrescentar o que o idioma fala. Porque o idioma em si, ele é bem curto, direto, realmente. Ele está muito ideograma, né? Ele realmente traz uma ideia por si e o coração ele é muito significativo. Eu adoro. Né? E a gente vê no ideograma do amor, por exemplo, né? No Partido Comunista fez a simplificação, né, do mandarim tradicional para o mandarim simplificado e muitas pessoas nos perguntam, né? O que ficou de tradicional nas práticas, né? De algumas terapias integrativas e no caso do ideograma do amor tiraram o coração do ideograma do amor. Então, como sentir o amor sem esse veículo, né, que é o nosso coração? Então, é um convite de olhar além das formas estabelecidas e saber que existem fundamentos que acabaram sendo redirecionados, né? E é claro que existe interesse por trás, mas é entender que existe toda uma complexidade e que não é só para quem chega, para o chinês que está aqui, a China muda num ritmo avassalador. Sim, então para eles também é algo que está em constante mudança. Então é uma oportunidade de vir aberto, se tornar mais flexível e essas diferenças externas de você conseguir trazer, aflorar sentimentos, emoções, crenças que muitas vezes você nem sabia que você tinha dentro de você. E aí você se vê no metrô com raiva do chinês que te deu uma cotovelada e não falou nada, o outro que está ali cuspindo na sua cara, o outro que está ali escutando o áudio
E essas no alto-falante situações do vão último. acontecer, E não aí tem você como fala, evitar. nossa, eu não sabia que eu tinha toda essa raiva dentro de mim, todo esse nojo, esse medo do Intolerância. diferente, e aprender uma oportunidade de se Aceitar. acolher. E se você vai estar aqui a longo prazo, você, É. de alguma maneira, vai encontrar uma forma de se harmonizar com esse ambiente que você escolheu fazer o seu negócio, montar a sua empresa, né? Abrir um novo mercado. E eu me lembro muito bem, né, da minha primeira amiga que eu fiz, chinesa aqui na China. Eu mal falava mandarim e eu sentia assim que ela tinha uma conexão muito grande por mim. E ela olhava pra mim e ela dizia, mas você é chinesa? E eu tentava dizer pra ela assim, né, das minhas origens, da minha história, descendente japonês, a população imigrante japonesa no Brasil é grande. Enfim, eu não consegui chegar nesse detalhe porque meu mandarim não permitiu naquela época. E ela me olhava assim com uma, sabe, com carinho, eu sentia aí. E a alimentação? Os brasileiros têm bastante dificuldade de adaptação à comida local? Bastante, bastante. A China, acho que no mundo todo é conhecida, né, como um país que tem muitas comidas exóticas, mas eu acho também que tem muito estereótipo. Tem gente que acha que você mora na China, então você come barata, rato, E macaco ainda todo existe, dia. isso pra quem nunca veio pra cá, Exato. né? Veio, sim, existe. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que a comida do dia a dia do chinês, ele é muito variada. E o chinês come riquíssima. muito vegetais. E a culinária da China, ela é muito rica. Muito rica. Muito rica. E muito saudável, pode ser muito saudável. E pode ser muito saudável também, né? Então, Até o norte dentro da das China... medicinas, né, você comer os alimentos associados aos elementos, associados... Você está precisando de diminuir a sua energia yin, ou você precisa aumentar a sua energia yang, então também pode ser, né, conectado à sua alimentação. Sim. E uma das coisas que a gente vê bastante é auxiliar o estrangeiro a sair da bolha expatriada, né? Sim. Porque às vezes é muito conveniente ficar ali só da empresa para residência e vai com o motorista e recebe o alimento totalmente importado, e você perde a oportunidade, por ter esses preconceitos, de explorar, né, um local que é milenar. Isso também é choque cultural, se ele fica na bolha dele, mas ele se sente confortável na bolha. Ele não está se adaptando ao local, ele não está conhecendo profundamente a cultura, mas ele está se protegendo do choque cultural, é isso? É um comportamento para evitar o risco de se expor e de sofrer? Sim, na maior parte das vezes eu enxergo assim, às vezes, né, as pessoas vêm com crenças ou com pensamentos, referências tão rígidas que é complicado enxergar diferente aquilo que ela trazia. Então, que acaba sendo mais fácil ficar nessa zona de conforto do que eu encarar a dificuldade do idioma, de uma cultura diferente e entender o que está por trás. Porque isso leva um tempo, né? Então... É uma escolha, né? Mas eu diria que é uma grande oportunidade, né? E que a gente acaba convidando no nosso trabalho de toda essa riqueza que pode ser explorada. Vocês incentivam as pessoas. De ir além, porque no conforto, né, não é expor o cliente no pânico, né? Mas para sair daquela bolha confortável e o convite para crescer como pessoa, usando do ambiente das diferenças culturais como oportunidade de se conectar, né, com que seja uma caligrafia, que seja através das artes marciais, né, que seja através de fazer um amigo local que vai assim te trazer coisas que o teu funcionário jamais vai te contar, porque você é o chefe dele, ele não vai te falar certas coisas, né? E se conectar de uma forma muito mais profunda. A gente, quando teve um casal de amigos chineses, e a gente foi no casamento deles, depois foi no nascimento do filho deles, depois viramos o padrinho, madrinha do filho deles, assim, é um nível de conexão que você fala, olha, e a gente entende que essas camadas das culturas diferentes estão muito superficiais da conexão do ser humano que está ali. Então, quando a gente consegue olhar além daquelas camadas culturais e ver que a gente é todo mundo ser humano, todo mundo que tem muito mais em comum do que as diferenças superficiais fora de nós. E aí isso me faz lembrar, né, que essa minha amiga chinesa, por exemplo, um dia ela me escreveu e perguntou como eu estava. E eu disse que eu estava com muita dor de cabeça.
Mas eu não pedi ajuda, não reclamei. Eu simplesmente disse que esse era meu dia, estava com dor de cabeça. Ela saiu do trabalho dela, era 7, 8 horas da noite. Ela chegou em casa com remédio, comida, frutas, muitas frutas. Eu acho isso muito legal. Então, quer dizer, o chinês ele não fala verbalmente tanto quanto ele expressa. E eu acho que isso é fundamental. Quem quer viver na China, fazer negócios na China, saber disso. Eles são muito coletivos e se preocupam de verdade. Eu também passei por situações similares. Não é só, você precisa de ajuda? Se precisar, me liga. Não, ele vai, realmente, ele vai dar presentes toda hora, as frutas, os doces, e vai... Você perguntou onde fica tal lugar, ele vai te pegar na mão e te levar até aquele lugar, né? Não vai só vai em frente e vira direita. É muito legal, gente, adorei. Vamos terminar por aqui com um conselho de vocês para o brasileiro, principalmente empresário, que está fazendo plano de negócios, de se mudar para a China, de abrir um pequeno negócio aqui, ou de exportar, de fazer algum intercâmbio aqui. Que dica vocês dão para eles terem sucesso, se adaptarem com tranquilidade e não sofrerem o choque cultural e nem ficarem na bolha, escondidos? Eu diria assim, né, de tudo que a gente está colocando aqui, de estar aberto, e se a gente fosse fazer uma analogia, não se colocar como um carvalho rígido, né, uma árvore ali que vai apenas ser deslocada para o território chinês, né? Mas, já que a gente está falando aqui da China, pegando um símbolo, né, uma árvore local, pegar o símbolo do bambu. O bambu, ele é uma árvore que demora mais tempo para aparecer, porque ela está crescendo as suas raízes, né? Mas quando ela sai do solo, ela é a árvore mais rápida. Quando ela sai ali, desponta e começa a receber a luz solar, ela é o que tem o maior crescimento, a taxa de crescimento mais rápida. E o bambu, ele é oco dentro, no sentido de ele tem espaço, né, para receber aquilo que o ambiente proporciona para ele. E nesse espaço, ele também permite que ele seja flexível. Então, se você vem com uma mentalidade de carvalho rígido, forte ali, né, já fiz negócio em vários outros mercados e eu sei como é o meu business plan e é só adaptar ao mercado chinês, é um convite para se olhar como um bambu flexível, para que na geada ali ele consiga congelar e se curvar, na primavera ele consiga, né, derreter aquele gelo, sair e colocar ali, né, de forma protuberante novamente, né, empoderado, conectado, né, com o solo chinês, convite para se raizar no solo chinês, e conectado com o seu objetivo maior, né, daquela empreitada, daquele sonho, para que ele possa se materializar enquanto ele estiver na China. E alinhado a isso tudo que o Gregor falou, né, acho que além de ser esse bambu ao invés do tronco rígido, trabalhar essas expectativas, né? Não ter aquilo tão fechado, tão limitado, porque a China é um lugar que abre oportunidades de se olhar amplamente e crescer em diversos aspectos, que não só no profissional. Então, vir para a China fazer negócio, sabendo que você é capaz de aprender com uma simples ida a um almoço, a um jantar, a um olhar diferente quando você toma um trem, um metrô, né? E não ter aquela pré-conceitos que às vezes a gente acaba julgando, né? Às vezes até diminuindo a cultura ou o povo, se esquecendo que eles têm muito a ofertar. E como brasileiro, eu acho assim que brasileiro tem um jeitinho brasileiro, né? Que se adapta em todos os lugares. E eu vejo aqui que a China, né? O chinês também tem esse jeitinho chinês. E eu acho que nesse ponto são dois povos muito adaptáveis. E quando a gente tem essa boa vontade, né? Em primeiro lugar, eu acho que tudo flui muito bem. Seja nos negócios, seja nas amizades, na família que vem à China. Ok, então obrigada, adorei, foi incrível. Se vocês também gostaram, continuem conectados no nosso canal. Tem mais um monte de novidades, inclusive o Gregor participando do episódio 2 sobre artes marciais. Não percam!